Opa, e aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aqui para nossa sessão de Elixir. Bom, o exercício de hoje lá do Exorcism, ele tá introduzindo pra gente as formas de documentação que o Elixir nos dá. E, bom, eu queria fazer um parênteses aqui e, assim, tipo, partir para um elogio muito baba-ovo, digamos assim, do trabalho que foi feito aqui. Porque documentação, né, é uma coisa que eu vou começar a escrever mais. Eu acho que vale super a pena. E, cara, vai ter muita gente aí que lê o Clean Code, que vai vir encher o saco e talvez ficar falando, você tá tendo que escrever documentação pro teu código, é que teu código não se explica sozinho, logo você tem que melhorar nome de variável, você tem que melhorar nome de método, de função, o que seja. Cara, eu passei por alguns projetos, tá? Tanto profissionalmente quanto em projetos pessoais. E assim, você pode dar um baita nome bom pro teu método, pra tua classe, pra tua função, pro teu módulo, que seja. Uma pessoa que pegue o projeto pela primeira vez, não vai adiantar só ler nome de variável, nome de classe, tá? O Clean Code por si só, ele não é um dogma, no sentido de, cara, tem que ser feito desse jeito, se não for feito desse jeito está errado. Porque lá eu vejo que muita gente sai depois da leitura demonizando a documentação escrita de código. Então, cara, se você for parar pra pensar e demonizar isso, você teria todas as APIs do Java. Se você não tivesse documentação, você não ia saber como usar, tá? A mesma coisa pro .NET, a mesma coisa para tudo que é escrito no kernel da linguagem, que é acessível para você utilizar como programador. Então, cara, você lê documentação escrita de bibliotecas. Então, por que diabos você não escreve a documentação escrita do teu código? Né? Principalmente se for um projeto profissional em que outros programadores vão ter que lidar um dia. Né? Então, eu deixo aqui é, um grande elogio para como o Elixir implementa isso. Eu já vi alguns vídeos há um tempo atrás em que essa documentação você consegue gerar. é, Acho que aqui ele até diz, né, que tu consegue escrever essa documentação em Markdown, fazer o parser dela depois. E, cara, isso você só vê em linguagens assim, consolidadas. Né? Por exemplo, no C Sharp, na toda a plataforma .NET, você escreve a documentação do teu código com tags XML que tem um propósito muito único ali para a documentação. Então, foi pensado em como escrever a documentação. O Java, você tem o Javadoc, o JavaScript, você tem o JSDoc, que geram documentação também. E eu não entendo por que que a maioria das pessoas acaba não ligando para isso, né? E aí, quando você tem que dar manutenção num código que foi escrito com todas as regras do Clean Code, né? Porque também não adianta você seguir todas as orientações do Clean Code e não ter o mínimo de discernimento do que é Solid, né? Não vai adiantar nada. E você não consegue dar manutenção no projeto, né? Então, mais uma vez aqui o elogio para como a documentação do Elixir é organizada, tá? Bom, o projeto de hoje, o exercício, na verdade, ele é um exercício sobre documentação, né? Esse é o assunto que ele quer ensinar nesse exercício do exercício. E, bom, aqui ele está falando que você tem o @moduleDoc, que é um atributo de módulo, né? A gente viu a questão de atributos de módulo na aula passada, e a gente viu também no segundo exercício dessa série, onde eu troco números mágicos lá por atributos de módulo. E aí ele fala que tem dois, tem o @moduleDoc, que faz a documentação do módulo, e o @doc, que faz a documentação da função. Ele diz aqui que o @moduleDoc ele é usualmente inserido na primeira linha de definição do módulo, tá? Enquanto o @doc aparece mais embaixo e logo acima da função que a gente quer documentar. Aí ele fala sobre aquela questão das strings, que a gente usa 3 aspas duplas, para a gente ter a documentação multilinha, né? Então é isso aqui que ele tem para falar de documentação, né? Eu ter esse, nossa, um grande elogio. Mas, cara, é o simples e funciona, sabe?
Não tem mais porquê. Porque ele até utiliza a questão do Markdown. Então, cara, se tu sabe escrever Markdown, você sabe escrever uma doc Elixir bem feita, né? É o simples e bem feito aqui nesse caso. E agora a gente vai para Type Specs. Mais uma vez vou bater na tecla de que o Elixir é uma linguagem com tipagem fraca, né? E que isso pode te auxiliar ou te atrapalhar em alguns casos. Ele até fala aqui que ela é dinamicamente tipada, então que não existem formas de verificar em tempo de compilação os tipos. E beleza, tudo bem. Mas que você pode utilizar o @spec para documentar a sua função também. Então, aqui ele está falando como utilizar o @spec. A gente utilizou no segundo exercício da série e parou de utilizar por uma questão de praticidade, já que a única intenção de entregar o exercício é fazer ele executar lá e passar, né? E a gente aprender aqui. Mas para projetos mais sérios, cara, isso aqui é extremamente recomendado. Então ele diz aqui que a gente utiliza o @spec, passa o nome da função, abre os parênteses e escreve aqui os tipos. Então, aqui tem uma parada bem interessante, né? Que no caso do string t, eu acho essa questão aqui bem feia. Eu acho que eles tinham que fazer um alias para isso aqui, porque não tá no padrão do resto, mas enfim. Ele dá aqui os tipos mais comumente utilizados, né? Os tipos mais comuns. Então, para inteiro, você tem o inteiro não negativo, o inteiro positivo e o float, né? Óbvio que nesse caso aqui você está trabalhando com zero e aqui você está trabalhando nos naturais, mas enfim. É bem bacana ele prover isso aqui. E tem como você escrever também os seus próprios tipos aqui, mas aí acho que fica por uma questão mais avançada. Aí ele diz que alguns tipos podem ser parametrizados, por exemplo, eu posso escrever aqui uma lista de inteiros aqui. E que eu posso utilizar a união de tipos com o caractere pipe. Então, o que acontece? Imagine que a tua função, ela possa retornar, sei lá, um inteiro ou um float. Então, você utilizaria integer, pipe, float, né? E ele dá aqui que o endereço da documentação, que você tem todos os type specs oficiais lá na documentação. Aqui ele traz argumentos nomeados, então você deve ter percebido aqui que a gente só fala o tipo, né, do argumento nessa documentação da RoboSpec. Mas aqui, se você colocar uma tupla, né, você pode definir o nome e o tipo também. Basicamente isso que ele está falando. Aqui ele está falando sobre tipos criados por a gente. Então ele diz aqui que as especificações de tipo elas não são limitadas para os tipos built-in do Elixir, né? Você pode definir utilizando o @type, que é um atributo de módulo, né? Então, por exemplo, imagine que você tem um módulo lá, sei lá, colors, e aí você quer definir uma cor com essa sequência de números inteiros aqui. A partir desse momento, cor significa isso aqui pro type spec, tá? Então você pode utilizar simplesmente a chamada de color aqui e ele vai saber que tem que entrar todo esse cara. É uma parada muito interessante quando você tem assinaturas desse tipo que são muito longas, né? Então é interessante você quebrar em itens menores. Aqui ele diz que os tipos customizados, os tipos que a gente cria, eles devem ser utilizados no mesmo módulo em que são definidos, ou em até outros módulos, né? Eles podem ser utilizados em módulos externos ou no próprio módulo. Então aqui vamos lá para as instruções do exercício. Vou direto aqui para a primeira tarefa. Ele pede para a gente criar uma documentação de form. Lembra da regra de nomenclatura? Então, cara, provavelmente form é um módulo. Então, o que a gente tem que fazer aqui é criar um @moledoc. Ele já cria aqui pra gente. Então, cara, isso aqui define um formulário, né? Então, este módulo. E aqui a gente pode utilizar a questão do Markdown, por exemplo.
H3, este módulo representa um formulário. Pronto, escrevemos documentação de módulo. Pelo que eu entendi, ele está querendo que a gente escreva isso aqui lá dentro, né? Quebrar. Segundo, aqui ele está pedindo para a gente documentar a função blanks. Então, vamos lá. A gente viu que a gente documenta isso aqui com @doc. Que é com essa documentação que ele está pedindo aqui. Era. Depois ele está pedindo para a gente documentar essa outra função com esse cara aqui. E uma coisa que é interessante a gente perceber é que ele já traz aqui pra gente, viu, no Xdocs. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar. Ah, desculpa. Não vou conseguir porque aqui o que ele tá falando, ele tá entendendo que essa documentação tá disponível online, o que não é verdade. Mas eu vou encontrar o comando para gerar a documentação. Agora ele tá pedindo para documentar essa função aqui. Que é a checklength. Então vamos lá. @doc. Aí ele fala aqui sobre a type spec. Deixa eu ver se nas outras... ele fala sobre a type spec também. Nessas outras vamos fazer, né? Pra deixar tudo bonitinho. Nesse cara não, mas aqui tem o type spec. Ele disse que na type spec a gente deve explicar que essa função aceita um único argumento, que é o inteiro não negativo, e retorna uma string. Então, vamos documentar aqui também. @spec. O nome da função é um não negativo integer e o retorno é uma string .t. Nesse caso aqui, a gente tem um @spec, o nome da função. Bom, isso aqui a gente tem certeza que é uma string. E a saída disso aqui é uma string também. Na verdade, a gente está fazendo aqui o split. Split retorna uma lista de string. Nesse cara aqui, a gente tem um @spec, o nome da função. A gente tem aqui entrada uma string. Aqui a gente tem um tamanho. Cara, o tamanho é um inteiro não negativo. Aqui ele já até diz pra gente. E ele retorna dois valores possíveis. O primeiro é uma tupla, um átomo ok. Na verdade, é ou o átomo ok. Então, ou o operador pipe, que é essa tupla, um erro. E o diff também é um valor, que é um inteiro positivo. Então, positive integer. Agora que ele está pedindo para a gente escrever essa documentação aqui. Ele diz que por algum motivo desconhecido, a cidade tem duas representações distintas de endereço. Uma que é feita por mapa e outra que é feita por tupla. Tá, primeiro eu vou documentar aqui a função format address, que é com esse cara aqui. Então a gente vai pôr o @doc.
Beleza. Deixa eu só ver se esse tab aqui é obrigatório na documentação. Não. Então, tô colocando tab onde eu não deveria. Vou voltar pra cá esses caras. Pra cá, pra cá, pra cá. Esse caso do Leathers aqui, vamos ver como é que tá escrito a documentação. Beleza. Check length também tá certinho. E fechou. O que ele tá querendo aqui que a gente faça são dois type specs diferentes, tá? Ele quer que a gente defina dois tipos customizados. Então vamos definir aqui um @type que ele tá chamando de address map. Deixa eu só ver aqui a definição de tipo. Tá, é o @type, o nome e o dois pontos. Então vamos definir esse cara aqui. E o outro que a gente precisa definir é o address tuple, que vai ser definido aqui embaixo. Oh, caralho. Aqui faltou o type. Ele é uma tupla. Esse cara aqui é um mapa, então ele é definido assim. Oxi, agora eu me perdi aqui. São três valores, né? Street, postal code e city. Todos são string. Então, street. Postal code. E cidade. City. Ponto T. Tá bom, ele pediu pra gente definir esses dois tipos aqui. E agora eu vou definir o map, que é street, postal code, city. Todos são string também. Eita, deixa eu só ver uma coisa, como é que ele define. Porque tupla... E o mapa, pelo que eu entendo, é definido assim. Por que isso aqui deu pau? Será que existe o tipo map, sei lá? Bom, a gente pode ver aqui. Tupla tem referência. Se eu quiser definir um mapa... Ah, tá, é com dois pontos ali. Tá. Então esse cara aqui ele é diferente, pelo que eu entendi. Deixa eu pegar aqui de novo a referência. Preciso desse operador aqui. É isso mesmo. Tá, agora eu tenho esses dois tipos de endereço que eu fiz aqui. E ele pede para eu criar um novo tipo. Que é o tipo endereço que pode ser qualquer um dos dois. Então o que eu vou fazer é passar esses caras aqui lá para cima. Vai criar duas especificações de tipo. São esses dois caras. Aí aqui eu vou criar o tipo endereço.
que ele pode ser tanto a tupla quanto o map. Aí quando a gente for documentar essa função aqui, o @spec dela vai ser format address. Aí ele recebe o endereço e ele retorna uma string. É isso que eu entendi? É, exatamente isso. Bom, eu não sei como tá escrito os testes disso aqui. Ah, olha que interessante, ele consegue verificar até documentação. Porra, legal. Então, pessoal, pode parecer um puta vídeo besta, né? Falando sobre documentação no Elixir, né? Uma aula que tá assim, um exercício, na verdade, meio besta. Mas, cara, isso aqui dá uma baita ajuda. Eu vou pegar aqui na internet, enquanto isso aqui carrega, como gerar mix generate docs. Mix docs. Deixa eu ver. Documentation. Tá, ele cria tudo isso aqui. Ele diz que a gente precisa instalar uma dependência. Tá. Vou pôr aqui. Ah, essas dependências já estão aqui. Ah, não. Minto, desculpa. Esse jogo da velha depois era um comentário aqui da documentação que eu tô lendo. Então, a gente vai adicionar um plugin aqui. Aqui é uma dependência que a gente vai colocar, que é essa xdoc aqui. Aí eu vou pedir para ele pegar as dependências para mim, ele vai baixar essa dependência. E aí eu gero mix docs. Então, mix docs. E ele disse que vai gerar uma pasta doc para mim com index.html. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, gerou aqui a pastinha doc. A gente vai abrir síntese. Deixa eu só liberar o Edge aqui. Então essa era a documentação que eu estava lendo. E, bom, vou abrir aqui a pasta. E vou abrir esse cara aí. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo a tela. Estão vendo? Então aqui, ó, ele aparece os módulos que eu defini na minha aplicação. Eu defini o módulo form. Quando a gente clica nele aqui, ó, ele faz toda essa documentação pra gente, dos tipos que a gente criou, ó. Então, tipo, address, o address map, se a gente clicar, ele vem das especificações, ó. Funções, toda a documentação escrita, inclusive as especificações de tipo. Então, cara, é muito útil você fazer isso para um projeto seu, que você queira compartilhar com a comunidade, enfim, com algo do tipo. Eu vou voltar aqui para a tela do VS Code. A gente vai rodar os testes para ver se passou tudo. Então, passou todos os testes. Bom, galera, era isso que eu queria apresentar nesse vídeo. Acabou ficando meio longo, maior do que eu tô querendo que ele fique, mas eu acho que valeu a pena colocar essa lib aí para vocês verem a documentação sendo gerada, né? Bom, no mais, até um próximo vídeo aí, galera. Espero que tenham gostado e até mais.